Oi, galera! Esse é o podcast Amigas da Maternidade. Eu sou a Maiara, tenho 25 anos, sou social media, sou mãe da Catarina, de 2 anos, e da Marcelinha, de 1 aninho. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, eu sou empreendedora, artesã e fundadora do projeto Help Baby. Eu não sou mãe ainda, mas eu amo o assunto da maternidade, por isso que eu tô aqui. E no nosso podcast, a gente vai trazer mães e profissionais que tenham a ver com a maternidade para a gente conversar um pouquinho. E hoje a gente está trazendo uma mãe, que é a Larissa. Ela pratica um estilo de criação que nós chamamos de estilo de criação respeitosa. E ela vai falar um pouquinho sobre como é tudo isso, todo esse universo. Oi lá, tudo bem? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, sou mãe do José Antônio, de 2 anos e 7 meses, e da Mariana, de 5 meses, e também tenho uma filha de quatro patas, que é a Kira. E, Ah, antes de tudo, vou agradecer o convite de vocês terem me chamado para poder gravar um podcast. imagina, a gente que Ah. agradece por você ter aceitado, abraçado essa nossa ideia maluca. Ou se vocês escutar algum barulho, é o José Antônio. Tá bom. Lá, a gente antigamente não se ouvia falar sobre esse estilo de criação respeitosa. Hoje, até no Instagram, enfim, nas redes sociais, tá trazendo muito isso. E a gente queria saber, para quem é o estilo de criação que eu também pratico, mas para quem não conhece, para quem tem curiosidade, para quem, enfim, para todo mundo que vai ver esse podcast, conta pra gente como que funciona esse estilo de criação, o que é o estilo de criação respeitosa. Então, eu vou falar assim, bem do meu jeito mesmo, como eu vejo a criação respeitosa e como eu pratico. O nome já fala, né, de respeito. Nada mais é do que a gente respeitar a criança. Igual como a gente respeita um adulto, é um ser humano, no meu modo de enxergar as coisas. Igual quando eu costumo sempre usar o exemplo, quando a gente vê uma pessoa é, mal, chorando, triste, apavorada, tendo alguma crise, entre aspas, alguma situação. O Uhum, nosso pensar imediato já é ir, já pegar, já acolher, ver o que ele pode estar fazendo, como pode estar ajudando e tudo mais. Por que não a gente fazer isso com uma criança também? Por que não a gente pedir licença, seja para mexer no corpo, na hora de tomar um banho, na hora de trocar uma fralda, pedir a licença, mostrar esse respeito, educação, sabe? Eu vejo isso muito como educação. Por que eu não uhum. tenho uma educação com uma criança que eu tenho como adulto? Criança é um adulto pequeno, né? Tá começando a vida agora. Então é Um ser sempre humaninho. isso, um ser humaninho. E no mundo de hoje em dia, muito antigamente também, igual a Mai falou, tempos atrás, sempre foi assim. Eu nunca vi as pessoas ver as crianças como um ser humaninho, igual a gente está falando, sabe? Não sei qual que é a visão, mas na minha é isso. É a gente respeitar o tempo da criança, ajudar, conversar. O fundamental é a conversa. É o que eu tento, né? Venho criando o José Antônio assim, com bastante conversa. Bater de jeito nenhum, não vejo fundamento nisso. Gritar, eu já tenho o meu jeito, minha voz já é, sabe? Vejo como uma voz já alta. Então, se eu for gritar, eu acho que não tem como a gente conversar com alguém gritando, né? Como que ele vai me entender se eu vou estar gritando? Então, eu quero que ele Uhum. converse comigo no mesmo tom, sabe? Com educação. Então, é isso que eu tento trazer. Educação respeitosa para mim nada mais é do que respeitar a criança, respeitar a vontade, respeitar os sentimentos dela, sabe? É aquele negócio que a gente sempre conversa, né? Quando você tá com raiva do seu chefe, putz, ele fez um negócio, ele te tirou do sério, gritou com você, tal, não sei o quê. Você grita com ele de volta? Você não grita com seu chefe de volta. Você não bate no seu chefe. Por que que com a criança que é seu filho, você vai fazer isso? Qual é o sentido de você Isso, bater numa exatamente. criança, de você gritar com uma criança, se você não faz isso com um adulto, né?
né? Igual quando uma criança se machuca. Porque, não, para de chorar. Não, não foi nada, não. Tá, aí quando eu corto o dedo, faço algum machucado, caio, ralo tudo o joelho, choro e tudo. Não, pra que eu vou fazer isso? Sabe? Alguém vem gritar: ah, você tá Uhum, chorando, você tá fazendo manha, você tá de graça, cortar o dedo é normal, sabe? Então, é umas coisas que a gente falando, as pessoas param pra pensar. Uma coisa que tá bem na cara. Bom, pra mim é muito aham. óbvio as coisas, sabe? Então, tem até um Sim. exemplo legal disso que você falou do chorar, por exemplo. Uma vez estava com uma amiga e a Catarina, eu não sei se ela caiu, eu não lembro o que foi que aconteceu, que ela machucou e fez uma cara assim de que ia chorar. E aí a minha amiga pegou ela no colo já e falou assim: não foi nada, não foi nada, não precisa chorar, não foi nada. Olha que legal, foi distrair. E aí ela ficou com uma cara assim de quem queria chorar, mas não estava entendendo muito bem por que ela não podia chorar. Aí eu peguei ela, né, do colo da minha amiga, eu falei assim: filha, você machucou? Aí ela balançou a cabeça que sim. Eu falei: você quer chorar? Tá tudo bem, você pode chorar. Aí a minha amiga parou, ficou olhando pra mim e falou: o que que é isso? Por que que você tá fazendo assim? Todas as mães falam pros bebês não chorar. É Eu falei: verdade, isso, não, a isso já gente. aconteceu comigo também. Então, aí eu falei: não, a gente tem que deixar chorar. Machucou, ela quer chorar, tem que deixar chorar. Tem que E expor ela, sentimento, né? nossa, é. Sim, sim. A gente vem de uma geração muito que não pode expor o sentimento, né? Tipo, ai, qualquer coisa é frescura, não pode falar nada, não pode chorar, não pode Uhum. sentir nada, né? Isso, ainda Menino, mais então. menino. Isso, eu ia falar isso agora. Exatamente. Ainda mais menino. Verdade. Já aconteceu, igual a Mai tá falando sobre machucar. Não, passou, passou. Eu falei, não, não passou. A dor que ele caiu pode estar não parecer que ele machucou, não ralou, mas ele tá sentindo a dor, ele tem que colocar pra fora, porque guardar sentimento é muito ruim. Sim, sim. Ele guardando Uhum. sentimentos agora, na primeira infância, que é muito importante, eu e a Mai sempre fala sobre isso, sabe? Lari, como você decidiu criar suas crianças assim? Você teve uma criação assim? Como é que foi que você chegou a essa conclusão de fazer isso dessa forma? Então, eu nunca, tipo, pesquisei nem nada disso. Eu sempre só fiz, sabe? Na minha criação, eu fui muito bem educada, agradeço meu pai e minha mãe. Só que meu pai, ele é um super protetor, sabe? Então, vixe, eu não fazia muita coisa. Tinha medo de brincar, sabe? Eu e meus irmãos foi aquela criança que chegava num lugar, ficava ali sentada, comia, tudo bem, não descia pra brincar, sempre só ali, sabe? Então eu não expus meus sentimentos, resumidamente. Quando Uhum. eu do que eu me lembro da minha infância, é isso, a gente não expunha os nossos sentimentos. Era muito fechado, porque meu pai, ele é muito rígido. Ele é um coração enorme, uma pessoa ótima, só que ele é muito rígido, hoje em dia que ele é mais maleável, sabe? Só que ele sempre Uhum. foi muito super protetor, tanto é que eu nunca quebrei um osso, não que a gente tenha que ter quebrado, mas de machucar, sabe? Essas Sim, coisas, sempre sim. fui muito fechado, eu e meus irmãos. Então a gente Uhum. não tem isso, igual deixar o José Antônio ir num lugar e correr. Eu não me lembro de chegar num lugar e brincar com outras crianças, chegar e correr com outras crianças, sabe? Então minha criação foi muito assim. Meu pai fala que brinca hoje em dia, né? Que ele estava criando três homens, que eu tenho uma irmã gêmea comigo, a Letícia, chama Letícia também, de 25, e tenho meu irmão de 24 anos, o Emerson. Então, meu pai fala que criou três homens. Já entra até a parte do machismo nessa parte, sabe? Comigo e com a minha Aham. irmã. Só que Sim, eu nunca parei pra pensar, vou criar eles assim. Eu sempre tive isso comigo. Eu me sim, preocupo muito em não trazer nenhum trauma pra eles, pra depois na vida adulta isso se sim. tornar uma coisa muito pesada. Uhum. Nossa, tá incrível quanto eu e a Letícia, a gente tá vendo algumas histórias aqui de mães e quanto tem meninas que falam sobre isso, né? Sobre os pais serem bem rígidos, Uhum. serem mais, às vezes até mais agressivos e tal.
parece que antigamente era meio que normal, né, gente? Sei, os pais serem mais Sim, com turrão, assim. certeza. Meu pai, por exemplo, Sim. eu tava falando pro meu sogro esses dias, falei assim, cara, se eu ligasse a televisão pra assistir futebol, meu pai me matava. Primeiro jogo de futebol que eu fui, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por futebol. Primeiro jogo que eu fui, eu Uhum. menti pra ele, tipo. Inclusive, o primeiro Nossa. jogo que eu fui, Letícia, eu fui com o Andrei, quer dizer, eu encontrei o Andrei lá no jogo, o seu marido. Sério? Ah, olha. O primeiro jogo que eu fui, Adorei. eu encontrei ele lá. Foi quando eu conheci ele, na verdade. E eu tive que Olha aí. mentir pro meu pai, tipo, gente, era assim, absurdo. Nossa, Você teve uma coisa tão. isso, natural, né? É É. igual falando de maquiagem, de pintar a unha, de passar um batom. Nossa, meu pai Aham. nunca Hoje deixava. em dia, não, eu passo batom, adoro maquiagem, adoro pintar a unha, é uma vaidade, né? Nossa, o dia que a gente pintou a unha de vermelho, uma vez que eu tinha costume, quando eu comecei a trabalhar e tal, de fazer as unhas, pintar de vermelho era a morte pro meu pai. Uhum. Nossa, Nossa. é porque antigamente tinha muito que o vermelho, tanto o batom quanto o esmalte, era associada a mulheres da vida, né? Como o povo Isso, É, chamava, né? exatamente isso. Ah, não pode fazer Aham. vermelho porque vermelho é Então, muito vulgar. nossa, desse jeito. Pior que foi isso e mesmo. olá, e em questão já que a gente entrou um pouco nesse assunto da sua infância, você comentou sobre o seu estilo de criação, você não bate, você não é de bater, você não é de gritar, você não vê sentido nessas coisas. Como que era com você e enfim, com seus irmãos? Os seus pais, eles eram de bater, eles eram de gritar, ou eles eram tipo, somos rígidos, mas a gente vai dar voz pra vocês podem conversar com a gente, contem tudo, tal. Como que era? Como que foi a sua criação, assim? Então, nessa parte de ser amigo, né? Além de ser pai e mãe, meus pais sempre foram nossos amigos, independente do meu pai ser muito nervoso, chegar do serviço nervoso e a gente não poder dar um pio, sabe? Colocou comida no prato, tem que comer tudo. Inclusive, a minha irmã teve até obesidade infantil, porque, nossa, a gente comia demais. Nossa. Porque o que meu pai servia no prato a gente tinha que comer. Então, Uhum. e meu irmão já tinha dificuldade para comer, sabe? Eles sempre foram muito amigos. Sempre, desde sempre. Eu posso contar com meu pai e com minha mãe para sentar conversar. Eu e meus irmãos chegavam da escola, eles estavam ali para escutar tudo, para escutar o que a gente aprendeu, para ajudar numa lição. Inclusive, meu pai é muito participativo nessa parte. Eu acho que foi mais quando igual, eu e meu irmão brigava direto. Ele enguiçava comigo e a gente brigava de bater um no outro. Nisso eu já ligava pro meu pai chegava, nós dois apanhava, sabe? Nessa parte mais Aham. de Eita. educar. Aham. Aí ligava pro meu pai, briga eu e meu irmão, nós dois apanhava. Então era mais essa parte. Agora bater sem, entre aspas, vamos falar, merecer, não, chegar e descontar, não. Eles sempre foram muito amigos, muito amigos. Só que meu Nossa, isso pai é ótimo. sempre, ele tem o jeito dele. Meu pai fala alto, sabe? As pessoas olham ele assim, tem medo dele antes de conhecer. Mas ele é uma pessoa muito Ah, boa. A Mai conhece eles assim por tabela, né? Porque eu tenho amizade da Mai, tem a idade das crianças, né? A gente conheceu quando nossos filhos mais velhos eram bebês, né? Então ela conhece minha Recém-nascidos, família. né? Isso. Conhece minha família por tabela e sabe o tanto que meu pai tem um coração grande. Mas eu acho que igual a gente sempre fala de criação é a criação que ele teve, né? Uhum. Exatamente. Quando eu sim. comecei a ver, né, a estudar um pouco sobre esse estilo de criação respeitosa, eu comecei a entender que, o meu pai, por exemplo, o meu pai, o negócio dele era bater. Fez um negócio errado, apanha. Fez um negócio errado, apanha. Tem que chegar em casa em tal horário, não fez a lição, não sei o que, apanha. E aí eu comecei a entender, puxa, ele fazia isso porque o pai dele fazia isso com ele. E eu não tenho mais meu Sim. avô, mas talvez o pai do meu avô também fazia isso com ele. Foi uma coisa que, tipo, a gente É Isso. um liga como ciclo, né? normal, né? Vai Porque pra repetindo, eles, meu pai repetindo, fazia, repetindo. então
Isso, meu pai fazia, então é normal, eu vou fazer também. Por Ah, isso a gente fala, nossos filhos são, nós somos os espelhos, né, dos nossos filhos. Então eu não quero ter esse tipo de influência para o José Antônio, para Mariana, achar que é normal, porque amar não é bater, né? Ah, meu pai me É, bateu porque eu uhum. mereci, ele me ama, ele me bateu porque me ama. Não, não. Deus me livre e guarde, tipo, pensando lá na frente, às vezes alguém estiver escutando vai achar que é exagero, mas não é. José Antônio, no dia de amanhã, vou ter uma nora, né? Com a graça de Deus. José Antônio vai. Ah, minha esposa fez alguma coisa de errado, vou dar um tapa no meio da cara dela porque eu amo ela, ela vai me Porque eu entender e amo. já era. Não é assim, Uhum. Uhum. né? E a Então, Mariana Exatamente. também, né? Que aí a Mariana, né? E a no caso, ela Mariana, tem um marido, que Deus o livre dá um tapa, e pra ela, tá tudo bem, porque meu pai me amava e me dava um tapa e eu tenho que aceitar. exatamente isso, a mesma coisa, porque igual eu e a Mai conversa bastante sobre abuso, abuso contra criança, abuso sexual, que é Uhum. um assunto muito, tipo, um absurdo. Por isso eu Sim, sempre, José Antônio, mexer nas suas partes, só mamãe, papai, a vovó, que é minha mãe, sabe que tem mais contato com ele. Agora na sim, creche, sim. que ele tá frequentando a creche recentemente, vai para um mês agora. Sempre peço licença para tomar banho. O Guilherme também pede para Mariana para trocar a fralda, para poder dar banho, sabe? Dá licença, mamãe vai te trocar e Uhum. tudo, para não aceitar pessoas de fora chegar e violar eles, seja sentimentalmente, Uhum. seja fisicamente, sabe? Então eu penso Sim, muito nisso. Às vezes as pessoas devem escutar e achar, nossa, ela é louca, o que que ela tá arrumando? Mas Que não é. exagero, É, né? faz parte, isso faz parte da nossa realidade. Infelizmente, faz sim. muito parte É, é da nossa verdade. Hoje realidade de aconteceu hoje. uma situação engraçada. Eu tava com a minha sobrinha aqui, minha sobrinha tem acho que 11 anos. E aí a Catarina tava de vestidinho, a gente tava brincando e tal, e ela deu um abraço na Catarina e ficou abraçadinha com ela e falou assim: Você quer brincar de bola? Você quer fazer isso? O que que você tem? Que a Catarina já ficou meio jururuzinha, assim, né? Aí ela colocou a mão assim por dentro do vestido e ficou passando a mão na barriguinha da Marcel, eita, da Catarina, sabe? Fazendo um carinho na barriguinha dela. Uhum, Uhum. Aí eu fiquei olhando e assim, super natural. Aí eu falei assim, lá, não põe a mão por baixo do vestido dela, porque se alguém desconhecido fizer isso, ela vai achar que é normal. Passa a mãozinha sempre por cima do vestido. É Ah, verdade, tá bom, gente. verdade. tia. E assim, É são verdade. detalhes que a gente tem que ficar ligado, porque assim, óbvio, se é uma pessoa de fora que faz uma coisa dessa, na hora a gente se atenta, mas quando é uma pessoa de dentro, que tá ali, tipo, igual a minha sobrinha, tipo, tá dentro da minha casa, sabe? E é outra criança também. Aí a gente não. É Às vezes a exatamente. pessoa nem tchum, porque é a avó, porque é o irmão, porque. Mas não, E querendo não ou não, a gente tem que importa. ficar muito atento. E Quantos assim, Sim. casos tem que o que. abusador é o próprio pai, padrasto, vô, tio, Então. Sempre da né? família. A A gente, porcentagem é enorme. nossa, a pessoa pode ser o amor que for. Eu tenho, nossa, Deus me livre e guarde, eu mato uma pessoa dessa. A mãe leoa. É, Né, mãe gente, mas. leoa já pula logo no pescoço ali. Tá certo. Dessa vez eu vou ter que concordar. Essa pauta de abuso é bem pesada mesmo. Mas então, É. lá. E aí tá. Então você teve lá a sua infância, seu pai rígido. E no caso, você, quando teve os bebês, o José Antônio, vamos colocar, né? Que foi o primeiro. Você teve algum momento que você parou e falou assim: olha, isso eu não vou repetir? Ou foi uma coisa que tipo, foi tão natural que você nem se ligou que você não estava repetindo? Foi simplesmente natural. Sim, foi natural, sinceramente, foi natural. E só que essa coisa de você falar de repetir, o que eu não quero repetir com ele foi o que aconteceu comigo. Porque por ele ser menino, tudo é, não pode fazer isso, que isso é coisa de gay. Não pode fazer isso, que isso é coisa de menina. Tem muito isso, e eu não suporto, gente. Tem. Sinceramente, eu não É. suporto. Ele quer, o José Antônio, ele gosta de cores, sempre gostou. Igual eu não esqueço um dia, tava eu e minha mãe e ele no centro,
e ele viu umas bolas, sabe? Queria uma bola. Aí tinha uma prateada, uma dourada, uma azul e uma lilás. E a lilás estava lá no fundo, eu não tinha visto. Automaticamente eu peguei a azul, né? Porque eu achei que ele ia querer azul. Ele não, ele foi sozinho lá embaixo e pegou a lilás. Eu não vou deixar meu filho pegar uma bola Uhum. desse jeito. Se fosse meu pai, de jeito nenhum. Inclusive, já Uhum. aconteceu. Igual quando ele tem o cabelo cacheadinho, né? E quando Lindo, ele era parece um pequeno. anjinho, gente. Obrigado, ele é uma Ele parece aquele gracinha. anjinho da Turma da Mônica. Gracinha. E eu deixei grande, sabe? E eu e minha irmã gostava de pentear e amarrar, fazer uma xuxinha assim com o cabelo dele. Nossa, pra quê? Inclusive o Guilherme odiava. Não, não vai amarrar o cabelo dele, não, que isso é coisa de menina, tem que cortar o cabelo dele, vamos cortar que tá muito grande, sabe? Eu não gosto de ficar Uhum. nesse sentido, eu não quero repetir essa parte. Em questão de cor, que é, pra mim isso é, nossa, Sim, gente. cor é cor, né? Gente, o que que é isso? Cor é É que cor, pigmento cabelo é agora é cabelo, sexualidade. né? Aprender um cabelo Oh, não meu quer Deus. dizer alguma É, coisa, sabe? Então, essas coisas eu não quero repetir. Eu não quero ser o extremo nele com isso. Ele vai ser o que ele tiver de ser, e eu sou mãe dele e vou amar ele do mesmo jeito. Lógico, pro lado bom. Agora, pro lado ruim, logicamente, que eu não vou apoiar, né? Mas nessa claro. parte eu não quero repetir, porque, pra vocês terem ideia, até hoje eu tenho dificuldade é, de colocar alguma roupa mais aberta. Decote, vamos falar assim. Uhum. Uhum. Eu coloco mais roupa fechada, mais uma camiseta. Às vezes eu coloco um body, né? Fica aparecendo um pouco mais o colo. Eu já fico desconfortável. Eu já acho que tem alguém olhando. Então, isso vem do quê? Não, você vai pôr. Essa roupa tá aparecendo? Isso é coisa de biscate, né? Isso não é Uhum. coisa de uma menina certa, vamos falar entre aspas, colocar. Entendeu? Minha Uma irmã menina não. de Minha irmã família. isso, de família. Minha irmã já, vamos falar, conseguiu. Eu vejo como que ela tem conseguido sair um pouco dessa bolha. Eu não saí completamente, pretendo, luto isso contra isso todos os dias. Por eu e ela ser gêmea, sempre teve muita comparação. E eu vejo ela como, nossa, a Mai conhece ela, é uma mulher incrível, sabe? E eu vejo que ela Uhum. conseguiu sair dessa bolha de vestimenta, vamos falar, nessa parte que eu não É, consegui sair, então eu não quero a privar Letícia, o José Antônio. ela tem uns lookinhos maravilhosos, né? A Letícia é a irmã dela, Lê, a gêmea. Ela tem uns looks Uhum. maravilhosos, gente. Sim, Ela é super, tipo, Instagram Ai, dela, ela eu posta amo. umas fotos bem ousadas, assim. né? Acho muito legal. E ela é toda bonita, assim, toda. Tipo, não que você não seja, pelo amor de Deus. Sim. Mas tô falando na Não, eu questão da Elas sou são muito, eu gêmeas, roupa. também. né? É. Ela é mais estilosa, ela é mais ousada, vamos falar assim. Ousada. Ela tem um estilo mais ousado, assim. Ela é bem. Né? E é isso que você falou, vocês foram criadas iguais, mas ela conseguiu sair da bolha e você tá no caminho. Não que Tô. você precise colocar um decote pra Isso. você. Não, você Verdade. não É. É. precisa. Tipo, Não é uma Eu penso muito nisso, necessidade, é uma mais eu me obrigação. sentir bem com o que eu tô, sabe? é tipo Uhum. assim, eu acho que vai te destravar quando você olhar e falar assim: olha, se eu quiser, eu posso colocar um decote e tá tudo bem, e eu vou andar na rua muito segura e não importa se alguém vai olhar. Isso, É sobre exatamente. É eu isso. me Agora, sentir se segura com o que eu isso. tô. Agora, se você vai usar ou não, aí não tem problema, porque É também tem o seu indiferente. estilo, né? É, É, cada um tem seu estilo. isso, exatamente isso. Ai, a Mariana vai ter uma mãe incrível que vai comprar vários lookinhos pra ela. Eu e ela Adorei. vai sair de tal mãe, tal filha. Ai, eu amo. Lari, a gente conversou aqui um pouco sobre seu pai, né? Tipo, a figura masculina na família que tende a ter mais essa parte um pouco machista, né, e tal. E como você veio com essa ideia de criação respeitosa e tal, como que foi pro seu marido? Ele aceitou bem? Ele ficou tranquilo? Ele é igual a você, que foi bem natural? Como foi essa parte? Olha, não foi tranquilo. Sinceramente, não foi tranquilo. No começo, eu e o Guilherme discutia bastante. Tipo, discutia assim, entrava em desavença. Porque eu fazia errado de corrigir em frente ao José Antônio. Depois eu fui me corrigindo nisso. Às vezes ainda Uhum. faço, sabe, no calor do momento. Porque eu sou muito assim. Mas ele não via isso como certo. Não, ele sabe.
A resposta, não, ele sabe o que, que ele tá fazendo. Eu falo, não, peraí, ele tem 2 anos, agora, atualmente. Ou quando ele tinha 1 ano, sabe? Ele fala, não, mas eu vou ter que repetir de novo pra ele que não pode. Eu falei, vai. Se tiver de repetir 500 mil vezes, você vai repetir 500 mil vezes. Não adiantou? Vai repetir mais. E eu usava ele mesmo de exemplo. Uhum. Porque, Guilherme, eu te peço uma coisa agora, você não fez certo. Tipo, né? Uma coisa óbvia, vamos falar. Eu vou e te Põe repito o de prato novo. na pia. Isso, põe o prato na pia. Não, colocou na mesa. Guilherme, coloca o prato na pia. Não, colocou no sofá. Por que, que eu tenho que ter a paciência de falar pra ele 50 vezes pra pôr na pia e ele não pode ter. Uhum. E ele tem 24 anos Exatamente. e eu não Sim. vou ter a paciência de falar com uma criança de 1 ano, de 2 que seja, sabe? Uhum. Então a Sim. gente entrava muito em debate nisso, a Mai sabe, porque, nossa, eu e a Mai, nossa, conversa muito. Quem me Uma, conhece sabe uma que a Mai peida é parte conta da pra família outra. já, né? Então, falava muito. Hoje em dia, nossa, mudou totalmente a nossa relação em questão, porque eu e ele entravam muito em conflito nisso. E hoje em dia ele me apoia, ele conversa, ele agacha, ele é aquele pai, ele sempre foi um pai presente, um pai brincalhão, atencioso, cuidadoso, mas nessa parte ele pecava muito, na parte de corrigir, na parte de, eu digo, de entender, de procurar entender, de acolher, de deixar ele demonstrar os sentimentos dele, do José Antônio, né? Então, hoje em dia é Uhum. maravilhoso. Ele entende, ele agacha, ele acolhe, ele dá o suporte, sabe? Eu tô, hoje em dia, muito tranquila em relação a isso. É bom frisar essa Que parte, bom. porque assim, eu vejo vários relatos, né, nos grupos de mães da vida, que os pais não aceitam, porque pai geralmente é aquele negócio, é mais rígido e tal, né? E, e as pessoas falam que é mais difícil, né, pro homem aceitar. Então é bom frisar que você tem esse estilo de criação respeitosa desde sempre, mas que o seu marido não aceitou desde sempre. Que da mesma forma que você foi, vai, entre aspas, criando o José Antônio, você foi meio que criando o seu marido junto, né? Tipo, Isso, exatamente. ensinando pro seu marido como que faz, e ele não aceitava. Eu lembro, tipo, de discussões de Lembra? vocês, vou até expor aqui um pouquinho, mas lembro de discussões de vocês que, tipo, você chegava a falar pra ele, tipo, meu, então você pega suas coisas e vai embora, porque você não vai fazer isso com meu filho. Sim, sim, sim. E assim, eu Desse jeito. tô mencionando isso para as pessoas entenderem que não foi fácil, que não é fácil Não. criar dessa Sim, forma. sim. Primeiro, já não é fácil a gente desenraizar a forma que nós fomos criados. Começa aí. Uhum. Aí, segundo, vem aquele negócio de todas as pessoas ao seu redor. De estar Nossa, te verdade. julgando, de estar te apontando, de falar que você é mole, de É, falar que você é mãe Nutella, de falar que seu isso. Que filho eu vai tô ser isso. mimando ele Quando crescer vai te dar tapa na cara. desse jeito. É. E aí Ai. depois vem a questão do marido, porque assim, às vezes quem tá de fora, você olha e fala, meu, que se dane quem tá de fora. Mas o próprio marido, você ter que ficar lá e discutir e tal, é cansativo, mas assim, no seu caso, por Nossa, exemplo, muito foi exaustor. sucesso, porque hoje em dia ele te apoia nisso e vocês estão criando juntos, né? Sim, era o 10% que tava faltando no Guilherme, era isso, pra ser um pai 100% assim, na minha visão. Era essa Uhum. parte. Graças a Deus, tá tudo ótimo hoje em dia em relação à criação deles. E aproveitando esse gancho que eu falei das pessoas de fora, como que é essa relação das pessoas, os tios, até os próprios avós? Como que eles enxergam isso de você respeitar tanto assim as crianças, né? Tanto que eu digo que é o normal, mas que as pessoas não têm o costume, né? Ah, então, com meus irmãos, tranquilo. Minha mãe também. Nossa, minha mãe, José Antônio, eu digo assim, que na minha família é Deus no céu, José Antônio na terra. Porque, Nossa Senhora. Ele é o xodó de todo mundo que conhece ele, ele é o xodózinho. A Mariana também, mas a gente tá mais frisando ele, igual você mencionou, Mai, porque ele é meu primeiro filho, né? E foi onde tudo começou. Uhum. Super tranquilo. Meu pai que às vezes não entendia. Falei, não, não pode. Falei, não, pai, vamos falar assim com ele, explicar assim pra ele que ele entende, vamos repetindo. Com meu pai foi bem mais fácil do que com o Guilherme, sinceramente.
sabe? Porque por meu Uhum. pai já ter danado muito com a gente, já ter tido o jeito dele gritar e tal, ele não faz assim com eles, sabe? Eu vejo que mudou bastante em relação a ser um neto. Eles falam, todo mundo fala que vô e vó ama mais o neto do que os próprios filhos, né? Então eu vejo isso mesmo. Dá Então mais eu vejo isso. moleza. É, minha mãe principalmente, nossa, que ela ama ficar com ele no colo. E foi fácil. Agora, em relação às pessoas de fora, que não faz tão parte do convívio com os meus filhos e comigo, sinceramente, me desculpa a palavra, pessoal, mas foda-se, eu não tô nem aí. Eu não quero Eu saber a amo. opinião se faz, ai, você tá fazendo, opa, tô nem aí, guarda pra você, não é seu filho, é meu filho, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu friso muito criar o José Antônio para ele entender as pessoas, para as pessoas entender ele. Eu não quero que, ai, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, eu não tô perguntando, entendeu? Eu vejo muito como as pessoas, ai, eu fazia assim, ai, você tem que fazer daquele jeito. Por ser meu primeiro filho, mãe de primeira viagem, às vezes as pessoas julgam como não saber Nossa. nada, né, Mai? Ah, Uhum. ela não sabe de Ah, nada. Então deixa uhum. que eu vou dar o toque e tal. Não, comigo a conversa é diferente. A Mai me conhece, sabe o jeito que eu Ai, sou, então comigo a conversa já é um pouco diferente. Gente, a Larissa, ela é exatamente assim do jeito que vocês estão vendo. Alguém fala alguma coisa, ela fala isso mesmo. Foda-se, o filho é meu, eu vou criar eu desse jeito. amo. Eu tô criando, eu sou a mãe. Ela fala assim, desse jeito. Tipo, teve até uma vez que o pai dela falou alguma. Agora eu não vou me lembrar a história. Mas o pai dela falou alguma coisa e ela falou assim: Epa, peraí, não é assim não. O filho é meu, quem tá criando ele sou eu sou a mãe dele, eu sei o que é melhor pra ele. Acabou. Sabe assim? Exatamente. Ela é essa Eu pessoa que fala adoro. ali e acabou. Eu sou assim mesmo. Certíssima. Diferente de mim, que sou uma cuzona e não falo. Letícia, corta essa parte. Eu Ai, vou Mai. deixar só de raiva. Ai, meu Ai, Deus. gente. Lari, a gente falou um pouco dessas partes um pouco mais difíceis, né? Dessa criação e tal, as pessoas de fora, como foi a relação, né, do seu marido com esse tipo de criação. E nessa parte difícil também tem que nem a Mai falou, você também, essa quebra desse paradigma de criação, né? Eu fui criada assim e eu vou criar assim também. Já aconteceu de você fazer alguma coisa que você se arrependeu depois? Uma palmada, um grito, alguma coisa que você falou, ah, eu não deveria ter feito isso, sabe? Que foi sem meio que no impulso. Já sim. Às vezes, porque eu sou muito ao extremo no estresse. Mas quando se trata deles, parece que eu me torno outra pessoa. Eu abaixo ali, converso, sabe, de outra forma. Só já teve uma vez que eu dei um tapinha na fralda dele. Não, se tivesse sido gravado e pudesse mostrar que vocês iam até rir da minha cara, porque foi muito, foi tipo, nossa, nem foi um tapa, mas eu me arrependi porque ele começou a rir, né, o José Antônio, porque ele não entendeu, ele não sabe o que que é apanhar. Mas depois eu falei, tipo, de imediato, falei, nossa, filho, não dá bola não, mamãe fez sem querer, desculpa mamãe, já arrependi das vezes falar, mas não gritando, mas, como que fala, mais grosso, né, com Uhum. ele, já me arrependi sim. Eu me arrependi nessa parte, de ter dado um tapinha na fralda dele. E às vezes, de algumas vezes, eu já ter falado um pouco mais grosso, sabe? Mas se for ver o contexto, não foi nada que aconteceu, só que pra mim eu me senti mal, sabe? Por ele estar me olhando, ele já tava prestando Uhum. atenção em mim. Uhum. Então, eu ter falado um pouco mais grosso, eu vejo que naquele momento não foi necessário. Só essas partes mesmo. É aquela coisa, né? Tipo, da gente parar e pensar, meu, não tinha necessidade de eu ter falado desse jeito, não tinha necessidade É, de eu ter feito isso. é isso. É, Uhum. comigo acontece Sim. igual, você sabe, né? Eu sempre mando pra você. Aham. Quando acontece alguma coisa, eu tenho muito isso de do grito bater, eu não tenho. Sou bem resolvida nessa parte, apesar de eu ter apanhado muito, pra mim foi
como é que fala? Foi muito difícil quebrar isso, né? Porque na minha Uhum. cabeça esse era o certo. Uhum. Tipo, O gente, normal. juro pra vocês, pra mim esse era o certo. Tipo, é assim que se educa uma criança. Meu Então hoje eu não Deus. tenho mais esse negócio de bater, foi uma caminhada, né, longa, E você muita venceu. terapia, e eu venci, e agora eu tô nisso de gritar, né? Uhum. Minha mãe, ela gritava muito com a gente. Minha mãe, enfim, ela tinha todos os problemas dela, um relacionamento abusivo e tal, e ela estava sempre muito estressada, né? Então eu tenho muito disso enraizado em mim. Hoje eu sei, pelo menos eu tenho a consciência de que não é certo. E cada vez, gente, tipo, cada grito, assim, é como se eu mesma estivesse dando um tapa em mim, sabe? É Vai muito ser muito doloroso, assim, difícil. É, tipo, porque eu grito e eu lembro na mesma hora. É muito automático, assim, do que eu sentia quando os meus pais gritavam ou me batiam. é, Então, mesmo, tipo, a Marcelinha, que tem 1 aninho, ela não tá pensando, nossa, minha mãe não me ama. Ela não tá pensando isso. Mas eu lembro do que eu, criança, sentia. E eu falo, gente, eu não quero que as minhas filhas sintam isso. é exatamente isso Não quero de jeito nenhum que elas sintam isso. que eu tento passar pra eles. Não sentir, não às vezes o que eu senti, né? Ou o que eu não senti. Ó, o que eu não senti, pra eles nem chegar a pensar ou não saber o que é ser tratado dessa forma, né? É o que a gente Uhum. fala, pra lá na frente eles não ter que aceitar uma coisa que não é certa. Então, e às vezes a gente para pra pensar, tem até uns memes que tá rolando agora no Instagram. Mas assim, quando os nossos pais nos batiam, ou nos deixavam de castigo, ou gritavam, ou falavam alguma coisa, xingava a gente, ou alguma coisa assim. O que a gente pensava? A gente não pensava, meu, nenhuma criança vai pensar, ah, eles estão fazendo isso pro meu bem. Ninguém É, Nossa, pensa isso, nunca. Eu gente. queria nunca. fugir de casa, queria Fugir de vazar, casa. né? Era tipo, Aí eu ficava muito triste. a gente pensa tipo, ah, eles não me amam, eles não me querem aqui, por que Né? O que eu que que eu tô fazendo nessa nasci? casa? Ninguém me ama nessa casa, não sei o quê. Então, gente, como que eu vou fazer com que as minhas filhas pensem o mesmo de mim, É verdade Sim, isso. sim. sabe? Aham. E aí a gente entra um pouco nessa parte, né? De as pessoas que estão de fora, não conhecem esse estilo de criação, ficam um pouco na dúvida, né? Ai, por que que não vai bater? Por que que não vai gritar? Sendo que sempre foi feito assim, né? E a gente acabou de Uhum. falar um pouco, né? Por que que não vai fazer isso? O que que a criança sente quando a gente faz isso, né? Exatamente. É, Aquele negócio exatamente. do apanhei e não morri. Eu usava essa frase muito, tá? Vamos deixar isso bem claro. Apanhei e não morri. Beleza que você apanhou e não morreu. Mas olha a sua vida hoje. Olha o Os seu traumas tá psicológico aí, né? hoje, Olha o né? seu psicológico hoje. Talvez se Pergunta você. pra sua psicóloga. E Né? aí, talvez, se a pessoa pode até, ai, mas eu nem passo em psicólogo, eu nem preciso, eu sou super bem resolvida. Tá bom, mas e se você não tivesse apanhado? Se você tivesse sido acolhido? Se seus pais não gritassem com você? Se eles te passassem confiança? Será que hoje você não teria um emprego muito melhor do que o que você tem? Será que você não teria um Verdade. marido muito melhor do que você tem? Uma esposa muito melhor do que a que você tem? Uhum. Que você não teria os traumas que você tem, Então, os Isso. medos que você tem. as Verdade. pessoas, o adulto, ele, quando ele vê uma criança, ele quer que a criança seja um adulto. E ele mesmo se esquece de como ele Exatamente. era quando criança. A gente Isso. esquece do que a gente sentiu, do que a gente Sim. gostava. Do que a Exatamente gente isso. fazia. É, Isso que é a parte mais errada, a gente querer que uma criança recém-chegada ao mundo seja um adulto. Isso, nossa, é um absurdo. Sim, sim. Nossa, gente, não tem como entender. Não mesmo. Ah, eu fico pensando, às vezes eu lembro de quando eu já tinha tipo uns 12, até uns 15 anos, eu ficava, gente, como eu era quando eu tinha 15 anos. Porque eu não me lembro quando eu era bem pequenininha, né? Tipo, com 2 anos e tal. uhum. Mas eu já lembro, gente, eu fazia umas coisas que, pelo amor de Deus, imagina pequenininha. A gente faz umas coisas que, tipo, é da idade, gente, não, né? Não É, tem cabimento as pessoas. Ah, por exemplo. Gente, isso é muito legal, porque assim,
sei lá, a gente conversa, não sei, com nosso marido, ou tá esperando uma promoção no trabalho. Ou tá esperando que o marido vai chegar em casa com presente porque hoje fez 5 anos de casado. E o cara não chega com presente, a promoção não vem, ou não sei, acontece uma coisa, você se frustra, você fica frustrado, você chora, Uhum. você fica Fica mal. chateado. É. E aí a criança tá querendo um doce, tá querendo comer o doce na hora que não é pra comer um doce, ou tá querendo fazer alguma coisa. A gente fala não, a criança se frustra, é birra. Como que o Tem até adulto, uma palavra que Verdade inventaram, isso. né? né? Então, como que o adulto Ai, se Deus. frustrar e chorar não é birra? Né? Agora a criança, É, Isso que você não falou é é uma manha. coisa. Se a gente se o adulto se frustra no trabalho pela falta de promoção, para quem que ele vai correr? Pro parceiro. Sim, vamos falar normalmente, corre pro parceiro para uhum, falar, nossa, Sim, e sim. tal, corro pro Guilherme. Agora, se eu espero um presente, né, uma surpresa, alguma coisa do Guilherme, para quem que eu vou correr? Para minha mãe, entendeu? E a criança vai uhum, correr para quem? Para a mãe, pro pai, para Sim, pessoa sim. que tá exatamente. ali, né? Pra Então isso quem é ele tem mais muita confiança naquele momento, né? Que são os pais. Sim. isso, desse jeito, isso é verdade, Esperam da criança uma maturidade que uma criança não é capaz de ter. E né? que nem os Isso é adultos verdade. têm, às vezes, né? Nossa, falou Exatamente. tudo. É, a gente não sabe lidar com as nossas frustrações. A gente, é, por exemplo, espera uma coisa de uma pessoa e a pessoa não faz daquele jeito e a gente já fica puto da vida. Aí a criança fica com raiva, nossa, essa criança é birrenta, é geniosa, gente. Nossa, A verdade. personalidade é difícil. É, personalidade difícil. Essa personalidade é forte. Oh, meu Deus. Olá, agora mudando um pouco de pato para ganso, recentemente você teve o diagnóstico do José Antônio, que foi o diagnóstico do autismo. Como é que foi isso para você, assim? Como é que você se sentiu? A gente não vai aprofundar muito esse assunto do autismo, mas a gente queria saber como é que você se sentiu, como é que foi ter essa notícia. Então, como eu me senti, eu acho que eu não vou conseguir descrever tanto assim, sabe? Mesmo igual quando eu tive o diagnóstico, foi mais, eu digo, papel mesmo, da doutora, né? Da especialista, da neuro. Uhum. Porque desde quando ele começou a andar, eu vi alguns sinais, sabe? Os básicos, andar na ponta dos pés, movimento repetitivo, ansiedade com as mãozinhas. Só que todo mundo ao meu redor, ah, você tá doida? Não tem nada a ver, não. É normal. É, você tá encanando, tá colocando coisa no menino que não tem. Então, como pra Inclusive eu. ter É, para ter o diagnóstico certinho, tinha que ser a partir dos 2 anos e meio. Então, foi uma espera esse tempo todo, guardando ali pra mim, sabe? Às vezes comentando com o pai, ou com o pai dele, com a minha mãe. Só, minha mãe sempre, minha mãe muito amiga, minha melhor amiga. Inclusive, mãe, amo a senhora demais. Ela, Uhum. Oh. ela sempre ali me escutando, sabe? Mesmo não entendendo, ela sempre me deu o apoio. Então, o dia que eu levei ele mesmo na doutora, ela colocou ele para brincar assim, né, de praxe, colocar a criança para brincar para ver o jeitinho dela, assim. E me fez as perguntas, eu mostrei alguns vídeos, alguns áudios para ela, não tanto na fala, porque o José Antônio foi diagnosticado com um grau leve para moderado, bem no começo, vamos falar assim. Então, pra mim foi na hora que ela falou, eu acho que foi mais na hora dela falar, sabe? Dela me entregar o papel ali que eu fiquei um pouco em choque. Então, de imediato eu liguei pra minha irmã, foi a primeira pessoa que eu liguei pra mim poder desabafar. Ali eu chorei, e minha irmã, né, para quem não me conhece, minha irmã não tá morando aqui mais comigo, ela morava comigo. A gente é muito ligada, ela tá morando em outra cidade, né? Então, eu eu chorei, chorei mesmo, desabafei, foi com a minha irmã. Eu tive um sentimento de, não foi tristeza, eu posso falar que foi de medo, sabe?
medo da falta de inclusão, medo do preconceito, que eu sou totalmente contra o preconceito, seja Uhum. qualquer área, racismo, de gênero, seja qual for, eu sou muito contra, eu sou muito, digo Uhum. até chata, militante nesse assunto, seja de preconceito, Adoro. sabe? Eu odeio. Então, ver meu filho que tem uma necessidade especial, né, que é esse transtorno do espectro, então, ver ele com essa condição hoje me bateu muito medo, porque eu sou uma pessoa que bate muito de frente. Então, se acontecer alguma coisa com ele, eu já penso, e por ser muito ansiosa, eu já penso, né, lá no pior, tô pensando ela na frente. Se acontecer isso, eu vou fazer Uhum. isso e aquilo. Então, resumidamente, o meu sentimento foi de medo dele sofrer, né? Que já a gente já tem, por ser mãe, a gente Uhum. já tem medo dos nossos filhos sofrerem na vida, que é inevitável, vai sofrer. Então, eu trabalho isso muito, 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 muito. Igual na creche. Ele começou agora, o medo dele não conseguir se dar bem com as crianças, ou das professoras não entenderem. Graças a Deus coloquei ele numa escola muito boa, que tem um respaldo e que está procurando mais ainda, sabe? Alguém para estar ali com ele. Ai, que Então, bom. resumidamente, para mim foi medo. Medo do preconceito, da falta de inclusão, das pessoas ignorantes, né? Que não sabem, porque infelizmente o nosso mundo, ele é Uhum. muito ignorante, muito. E Lari, teve alguma coisa que antes do diagnóstico você falou que você ficava com uma pulguinha atrás da orelha e tal? Tinha alguma coisa que ele fazia que você não entendia antes e tal, né? E depois do diagnóstico você passou a entender melhor? Os gritos dele, os momentos de frustrações dele, sabe? Eu sempre Uhum. conversei tudo, só que tinha hora que ele gritava demais, do nada. Inclusive, como eu sempre venho comentando aqui desde o começo da conversa, a Mai faz parte porque da família, não tem como. Então, tinha hora que eu mandava áudio pra ela, tipo, Mai, olha esses gritos. Tipo, eu não sei o que tá Uhum. acontecendo, tá demais. E eu e ela naquilo, essa parte eu não entendia muito, sabe? Hoje em dia eu já Aham. entendo, eu já sei, não 100%, né? Porque é recente, eu tô aprendendo muito ainda, procuro muito estudar mais, né? Sobre para mim tá sempre sendo melhor para ele. Igual o que eu sei, eu vou aperfeiçoar o que eu não sei, vou correr atrás sempre para ter o melhor para ele. Então era essa parte do grito que eu não tava entendendo muito, sabe? O que que ele queria, o porquê, o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, essas crises dele. Hoje em dia eu tô sabendo levar mais e tô ensinando as pessoas ao redor a lidar com isso, né? É, que é bem importante. É um detalhe que lá no primeiro podcast que a gente fez, que foi com a Cíntia, que é pedagoga, a gente falou muito sobre observar os nossos filhos, né? Sim. O quanto isso Isso demais é muito muda. importante. Então, o quanto isso muda tudo na vida da criança. E aí, quando vai pra creche, eu até comentei lá que a tia da creche perguntou pra mim se a Catarina respondia quando chamava pelo nome e tal, não. E aí lá você colocou o José Antônio recentemente na creche, né? Junto com a Catarina, eles fazem tudo juntos, né? Só não moram perto. Sim, só o principal. E aí você acha que a escola, a creche dele, teve uma participação né, no diagnóstico, assim, tudo que eles te falavam, eles te deram algum toque? Conta como é que foi essa parte da creche. Olha, sinceramente não, porque as consultas já estavam marcadas. Eu só estava esperando o dia, sabe, para levar ele no dia certo, então ele começou a creche uma semana antes. Só que, assim, eu que fui lá conversar com a diretora, né? Só que ele tava gritando muito, tava chorando muito. A professora vinha conversar comigo. Eu sempre perguntava, né? Sempre perguntei.
E ela fala, é questão de adaptação, já já acostuma e tal. Só que aí, na sexta-feira, uma sexta-feira, teve a festinha dos aniversariantes do mês de janeiro e fevereiro. E na segunda-feira ia ser a consulta do José Antônio. Na sexta-feira, e A ele consulta com adora. a neuro, você diz, né? Isso, a Ah, consulta tá. com a neuro. E ele adora parabéns, ele não pode ver um bolo que sempre cantou parabéns, bate palminha, canta parabéns, sorri, brinca, tal. Aí eu falei assim, nossa, e ele não tava comendo nada. Ressaltando isso, que ele não come nada na creche. E elas ofertam tudo. De uns tempos pra cá, regrediu muito a alimentação dele. Em casa, só que na creche ele não come nada. Tem dia que ele passa a um gole de água só, né? Nossa. Eu peguei e falei pra ela. Falei, nossa, então, ele cantou parabéns, tipo, pelo menos ele interage. Ela falou, não quis cantar parabéns, não gostou das crianças cantando, chorou, gritou, tipo. Falei, gente, mas como assim? Ele adora. Então, eu digo que a creche, eu ter colocado ele na creche, eu tirei ele da zona de conforto dele, que é bom. Uhum. Sabe, mesmo Uhum. eu ficando com dó, lógico, eu sou mãe, né? Meu filho tá chorando, tá acontecendo alguma coisa, mas foi bom porque ele tem que conviver com as crianças, né? Tem que conviver num ambiente igual aqui, é só ele e a irmã dele. Antes era só ele. Com o choro da Mariana, ele não se incomoda, inclusive ele acalma ela. Calma, mana, não chora, não chora, do jeitinho dele, porque ele vê eu fazendo assim, então ele faz também. Só que lá, tipo, 7 crianças, 10 crianças gritando, chorando ao mesmo tempo. Então ele se Uhum. incomodou, sabe? Sim, sim. Então, eu ter colocado ele na creche e ter pegado, fisgado algumas informações foi mais pra terminar de entender o que estava realmente acontecendo. Uhum. Tanto é que quando a professora, né, a tia lá da creche falava pra você, ele não tá comendo, e aí você, e a tia falou que ele não tá comendo, e eu, não, mas gente, peraí, isso não significa nada, calma. Às vezes ele não come em casa também, tá tudo bem, adaptação. Aí, ele ficou nervoso, chorou no parabéns. Não, eu lembro que uma vez você falou assim, a tia falou que quando outras crianças choram, ele fica muito nervoso e tal. E eu assim, e eu falava pra você, não, gente, não, calma aí. Deve ser só adaptação, porque a É, irmã dele chora e ele não fica nervoso, então deve ser só adaptação. Porque assim, é aquele negócio, gente, instinto de mãe não tem jeito, é instinto de mãe. Não é. E falha. não falha. Então, assim, você já tinha esse instinto, já tava, já meio que, entre aspas, já sabia. Isso, e já estava E cuidando, inclusive ele já até fazia fono um tempo antes. então. E todas as outras pessoas ao redor, acredito eu que todas as outras pessoas, ficavam naquelas de tipo assim, não, é normal, não é nada e tal. Inclusive eu, né? Às vezes a gente conversava antes, quando eles eram até menorzinhos, José Antônio tá fazendo isso e tal. E eu É, o falava, que as pessoas estranhavam muito, falavam assim, que sempre tem aquelas, tipo, eu já sabia alguma coisa, é, por conta das mãozinhas. Sabe? Dele ficar assim com as mãozinhas, tipo, uhum, aflito ou. Como que fala? ansioso. Ansioso. Isso, ansioso, sabe? Então as pessoas, alguns familiares, eu tive em comparação às outras pessoas, sabe? Que são mais Uhum, leigas no assunto. Então é eu aprendendo diariamente com o José Antônio, junto com as terapias dele, né? Que agora faz acompanhamento com fono, psicóloga, terapia ocupacional, trabalhando também junto com o pediatra, sabe? Com a escola. Então vira um conjunto todo e dentro de casa, né? Porque não adianta eu levar ele nas terapias e não fazer nada em casa. O principal é no uhum. dia a dia dele, entendeu? E é isso. Um anjinho azul que Deus me deu. E ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. E ele é super Obrigada. carinhoso. Muito, muito carinhoso, muito amoroso. Ele é uma gracinha. Canceriano, né? É, Ah, aquela velha frase, né? Quem conhece sabe.
Lari, a gente está encaminhando aqui para o final. A gente sempre pede que a nossa convidada deixe alguma mensagem assim para as mães que vão escutar o podcast. Qualquer coisa que você quiser falar, uma frase, um conselho, uma dica. Bom, eu vou deixar tudo misturado, um conselho, uma dica, um alerta, tipo, escute a sua criança, sabe? Entenda, escute. O principal é você escutar, abrir o coração, principalmente para as mães que não têm esse tipo de educação, sabe? Não dá esse tipo de educação para Uhum. os filhos. Escute sua criança, principalmente a sua criança interior, para você poder entender a sua criança que está ali, o seu filho. Então, escutar, entender, abrir o coração é o principal, porque o que a gente cria hoje é o ser humano de amanhã, é o adulto de amanhã, sabe? E isso é muito importante, porque a gente vê o jeito que está Uhum. o mundo hoje em dia, tá muito difícil, tá muito difícil. Então você quer uma pessoa boa, sabe? Para cultivar o próximo, para ir indo, crescendo de pouquinho em pouquinho, se torna muito. Então, um pouquinho que eu faço hoje para o meu filho, no dia de amanhã vai ser muito para um adulto. É isso, para a gente Uhum. Sim. ouvir nossas crianças, para a gente dar o espaço que elas merecem, que elas precisam, né? Que elas têm que ter por direito de ser criança, de se expor, de sentir, principalmente, sem privar, sem negligenciar. E na questão do autismo, para a gente também abrir os olhos, né? Não ficar naquela cabeça, mas não tem, não vou marcar a consulta. Se quiser, marca, pode marcar com 500 especialidades, leva. Se não tiver nada, o máximo que a gente recebe é uma alta, sabe? Então, deixar esse alerta para as mães, sempre ficar de olho nos seus filhos e coração aberto, gente, que não adianta. Hoje em dia a gente tem que ter o coração aberto para tudo, sabe? Principalmente para os nossos filhos, que são anjos que Deus manda pra gente. E Ah, é a gente isso. falou tudo, falou tudo. Essa Lindo. parte de ouvir a sua criança interior, nossa, é sobre isso, gente. É, muito importante. É. Lá, então muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Gente, eu tô percebendo que todo podcast eu falo que horas são, né? Ah, é Meia-noite verdade, e vai 22. falar É, hoje. Hoje tá mais meia-noite. tarde, hein? E Hoje foi mais 22. tarde, eu acho, né? Se não tivesse Meia-noite e tempo certo 22. aqui, gente, nossa, eu ia ficar falando até 2 horas, viu? Não, E um a dia nós gente vamos ama. ser bem grandes e a gente vai ter aqueles podcasts que fica 4 horas, sabe? O Ai, pessoal nossa, eu vou Amém. amar. ouvindo. Eu que Mas agradeço o lá, convite, viu? Foi muito importante pra mim. nossa, é importante pra gente e para as pessoas que estão ouvindo. Sim, Tudo que você com Obrigada. trouxe certeza. é realmente é muita informação importante, é muita informação que falta. E você traz tudo de uma forma muito leve, muito gostosa de conversar. Então, Muito muito obrigada. obrigada por confiar na gente. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho, por acreditar aqui no nosso projeto. E Sempre. volte mais vezes. Voltarei. E deixando, né? Quem quiser ver, eu direto posto, né? Meus bebês lá no Instagram. Meu arroba é lá com 3A, Reis. Quem quiser ir lá ver. Conhecer o José Antônio, a Mariana, pode ficar à vontade. A gente vai deixar lá mencionado. Quem quiser fazer uma Isso, pergunta também, né, lá nos comentários, pode fazer, que a Larissa responde. isso. Respondo. Gente, então esse foi o nosso podcast. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima! Até a Tchau, próxima. gente.